Êxodo 12, 28 diz assim, ó: e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Cada um vai molar o cordeiro, com a carne faz isso, com a gordura faz isso, e o sangue coloca nos umbrais da porta. Ninguém... Mas por que... Não, obedeça, meu filho. Deus mandou, obedeça. Eles obedeceram. Porque obedeceram, Páscoa. Manutenção da vida. A nossa relação com Deus, irmãos, ela tem que ir para além da cronologia. O que eu quero dizer com isso? A hora de adorar o Senhor. A hora de adorar o Senhor é domingo. A hora de adorar o Senhor é quarta-feira à noite. A hora de servir ao Senhor é domingo. Não, isso é cronologizar a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus tem que ir para além da geografia. É no templo, é no monte, é não sei aonde, não. Tem que ir para além disso. Ela tem que ser, como eu acabei de dizer, tem que ser estrutural. Ela tem que ser essencial. Tem que ser na essência. Tem que ser verdade na consciência. É aqui que acontece a nossa relação com Deus. A nossa adoração a Deus, a nossa relação com Deus, não é uma relação movida por olhos alheios, mas pela consciência de que Deus está em todo lugar e tudo vê e julga cada um de nós segundo a verdade do nosso coração. Então a nossa relação com Deus tem que ser de obediência. Os olhos que nos devem motivar a ser e praticar tem que ser os olhos de Deus e não dos homens. E como é tão desenvolvida em nós a nossa capacidade de dissimulação, né? Tem alguém vendo, a gente é uma coisa. Não tem ninguém vendo, a gente é outra. E com quem é que Deus se relaciona? Deus se relaciona com aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. E é lá que ele precisa achar a verdade. E hoje, nesse modus vivendi invasivo que a gente vive, porque vive rede, as pessoas estão sempre dizendo alguma coisa. Fulano é isso, Beltrano é aquilo. Fulano é isso, fulano é aquilo. É adúltero, é ladrão, é vagabundo, é safado, é verme, é não sei o quê, é de direita, é de esquerda. Cada um diz uma coisa a teu respeito. Sempre em cima daquilo que eles acham. E a gente vê tanta gente acusada por tanta coisa, se abatendo por causa das coisas que diz a seu respeito. Por que a opinião alheia adoece tanta gente? Porque essa gente que adoece ainda não tem certeza de quem é em Deus. Porque se eu tenho certeza do que eu sou em Deus, não me interessa o que você diz a meu respeito. Não me interessa o que você pensa a meu respeito. Não me interessa o que disseram a meu respeito. Se eu tenho consciência de quem eu sou em Deus, não me interessa o que publicaram a meu respeito. O que interessa é o que Deus pensa a meu respeito. E se Deus aprova você na sua verdade, que você seja mentira aos olhos do mundo, Deus vai abençoar você. É como tem sido ao longo da história. Obediência, irmão. Obediência é o que se espera dos discípulos do ressuscitado. Obediência é o que espera-se dos discípulos que foram por ele justificados. Por quê? Porque a desobediência é a comprovação cabal de que aquele que foi justificado foi desconfigurado, não permaneceu na presença do justificador e foi deformado pelo sistema, que é o que a gente mais vê acontecendo hoje. Hoje, lamentavelmente, a palavra do justificador, a palavra de Deus, ela não é obedecida como dita, porque o crente pós-moderno, ele não crê no que a Bíblia diz, ele crê no que ele acha sobre o que a Bíblia diz. Ele crê no seu achismo, e o seu achismo é sempre a proporção de seus desejos. Não, meu irmão, a Bíblia não está em discussão. Obediência é obediência. Acabou. Essa semana aconteceu algo interessante no Brasil, né? Os comandantes, eu sou militar, vocês sabem disso, e tenho ainda uma relação com as forças. E os comandantes das Forças Armadas entregaram seus cargos. Aí começam as especulações, né? Divisão do governo, divisão não sei o quê, não sei o que lá. Aí alguém me perguntou, não foi não, pastor? Não, cara, é porque o Braga Neto é o general mais recruta, mais moderno.
E os generais das forças são mais antigos do que ele. E o mais moderno nas Forças Armadas nunca pode mandar no mais antigo. Então, para o moderno ser comandante, ou tira os antigos, ou tira o moderno. Como o presidente quis um moderno, homem de confiança, os antigos tiveram que sair. Por quê? Porque a obediência é inquestionável nas Forças Armadas. O soldado tem que obedecer o cabo, que tem que obedecer o terceiro sargento, que tem que obedecer o segundo e o primeiro, que tem que obedecer o suboficial, que tem que obedecer o segundo tenente, que tem que obedecer o primeiro tenente, que tem que obedecer o capitão, que tem que obedecer o major, que tem que obedecer ao tenente-coronel, que tem que obedecer o coronel e ao general. Não se discute, mandou, acabou. Deus espera que nós sejamos assim. Que nós reconheçamos o nosso lugar na nossa relação. Neil faz isso, mas eu acho que Deus não acha não, Neil. Obedeça a minha palavra. A justificação não te fez justo para você questionar a minha palavra, mas para obedecê-la. E quando a gente faz isso, irmão, a gente exalta o nome do justificador. A gente não vive experiências tão frustrantes. Eu, como você me ouve falar aqui há tantos anos, eu não consigo compreender. A minha mente é muito pequena e eu sou ignorante demais para compreender o fato de alguém se decepcionar com Deus, que é perfeito. Já falei isso aqui 1.500 vezes, com toda a minha hipérbole. Estou frustrado com Deus. Como que você pode estar frustrado com Deus que é perfeito? Que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, no qual não há mudança nem sombra de variação. Como que você pode estar decepcionado com Deus? Ah, porque Deus... Não, o que Deus disse que não cumpriu? O que Deus falou que é mentira? Aponta a mentira em Deus. Não tem. Como que você pode estar frustrado? É porque os teus óculos estão sujos, você leu o que ele disse de forma errada. Teus óculos estão sujos e você ficou com o que você acha a respeito da palavra e não com o que a palavra diz. E aí você se frustrou com Deus, porque quando você muda a palavra de Deus, você muda o Deus da palavra. Você cria um Deus à tua imagem e semelhança. Então quando você se decepciona com Deus, não é com o Deus da palavra, mas com o Deus que você criou na tua inconsciência. Aí a gente vê crentes, e é regular, a gente vê isso com muita regularidade, que diz assim, pastor, porque a Bíblia diz no Salmo 23:1 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E está faltando um monte de coisa. Ele me permitiu faltar. Então Deus mentiu. Não. Leia o texto, irmão. Antes dele dizer nada me faltará, ele diz, o Senhor é meu pastor. Dizer, naquele contexto, que o Senhor é meu pastor é algo profundo, irmão. Significa dizer que eu sou ovelha. E a relação de um pastor com suas ovelhas naquela época era uma relação, sobretudo, de obediência. O pastor das ovelhas, quando liberava sua voz, as ovelhas levantavam as orelhinhas e conheciam a voz do seu pastor. E para onde ele ia, as ovelhas iam atrás. Então, a relação primeira do pastor com as suas ovelhas era de obediência. Você é obediente a Deus, de fato, de verdade? Olha para a tua vida, não pensa nos teus feitos, não tenta se absolver, seja honesto nessa análise. Vive mesmo a vida de obediência a Deus? Então você não pode nem chamá-lo de pastor. Mas a relação do pastor e da ovelha ia para além. Porque o pastor espera que as suas ovelhas se reproduzam. E o rebanho ia se reproduzindo. Porque é a ovelha que gera ovelha, não é pastor que gera ovelha. Pastor não cria ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Então eles esperam que suas ovelhas se multipliquem. Você já se multiplicou espiritualmente? Já trouxe alguém a Jesus de Nazaré? Você como discípulo se reproduz? Ganha outros? Então você não pode chamá-lo de pastor. O pastor se aquece, se alimenta da lã das suas ovelhas.
Você alimenta seu pastor? Você contribui com a igreja do seu pastor? Você usa seu talento para a igreja do seu pastor? Então você não pode chamar Deus de pastor. Ah, nada me faltará. E não falta para quem é ovelha. Agora, para quem nem se enxerga, para alguém que não sabe quem é na presença dele, falta gratidão e obediência. Se nós não fizermos isso, irmãos, nos transformarmos em ovelha, nosso discurso vai ser sempre vazio e o que sobra em nós é frustração mesmo. Porque não tem como se frustrar se relacionando com Deus como nós. Se frustrar comigo é fácil, irmão. Eu não estou nem aí. Se frustrar com o papai, com a mamãe, com o chefe, com o governo, com qualquer um é mole. Se frustrar contigo, mas com Deus, só se os meus olhos estiverem absurdamente doentes. Então, quando a gente fala de ressurreição, a gente fala de uma ressurreição que me justifica para ressignificar a minha relação com o Criador. Mas vamos para o final. Mas não só para ressignificar a nossa relação com o nosso semelhante. Lógico. Mateus 22, 37 a 40 é um texto que vocês conhecem muito bem, onde Jesus, conversando com o doutor da lei, diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então, amar a Deus é fácil, é lógico, não está aqui na nossa frente, a gente não toca nele. Mas ele diz, é o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ou seja, que é tão importante como amar a Deus. O que é tão importante quanto amar a Deus? Diz o texto lá, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu falo assim, estou lascado, Deus, porque está difícil de amar o próximo hoje. Fala a verdade, irmão. Rapaz, eu tenho vontade de quebrar o próximo. Um monte de próximo meu, eu tenho vontade de lascar o próximo. Porque está cada vez mais difícil de amar o próximo. Dá vontade de largar os próximos para ir sumir para o mato. Mas Deus está dizendo assim, então me ama, Neil. Amo, Senhor. Então não tem como amar a mim e não amar a eles. É mesmo? Não dá para amar só o Senhor? Não, não dá não. Então não adianta você botar roupa de crente, linguagem de crente, se abster de tudo que é prazer na vida, se sacrificar, subir monte e não amar o próximo. Bobagem, Neil. Senhor, não dá um jeitinho aí, não? Não dá não, Neil. Não dá não. Ele ressuscitou para quê? Para você voltar a amar o teu próximo. Rapaz, isso parece uma utopia, né? Assim, não pode ser sério isso, Deus. É sério. A graça é que você já aprendeu aqui comigo, que o amor em Deus não é sentimento. Se fosse sentimento, ele não mandaria a gente amar os inimigos. Como é que eu posso sentir por aquele que me deu um carro o mesmo que eu sinto por aquele que me roubou o mesmo carro? Não dá para sentir a mesma coisa, irmão. Não dá para sentir por aquele que senta à mesa comigo, com quem eu sou, o mesmo que eu sinto por aquele que me tirou esse que sentava mesmo comigo, porque o matou. Eu não posso sentir a mesma coisa. É impossível. Mesmo para um ser humano que fosse Jesus. Porque Jesus, quando chega no templo e vê aquela feira, ele fica com raiva, ele vê aquela feira. Ele fica com raiva, ele chuta o pau da barraca literalmente. Ah, sai de víbora! Ele estava sentindo raiva daquela gente, irmão. Então amar o inimigo não é sentimento. Amar o inimigo está disponível para ele sempre que ele precisar. Amar o inimigo é se recusar a matá-lo nos teus afetos.
Amar o inimigo é se recusar a se submeter ao sentimento que você sente por ele. Ah, ele matou o meu amigo, ele fez mal à minha filha. Meu sentimento é de... Não se renda a esse sentimento, Ney. Perdoa. E se esse seu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Mas Deus, eu quero que ele morra de fome devagar. Eu sei que você quer isso. Abra mão do que você quer e faça o que eu estou te dizendo. Perdoe. Prepara um banquete na presença dos seus inimigos lá. Isso é vencer a si mesmo. Isso é negar o si mesmo. E Deus está dizendo, não me venha com discurso, estou apaixonado por ti. Ou sem ti não dá para viver, ou você chora, baba, fala em língua estranha, mas aqui espizinha a vida do próximo. Jesus te chama de hipócrita. Por isso que a vida não se traduz numa vida que vale a pena ser vivida. É um no culto e outro em casa. É um no culto e outro quando você bota a cabecinha no travesseiro. Não consegue dormir. Não tem paz com Deus nem paz com ninguém. Não existe relação com Deus que não desemboque em reconciliação com o meu semelhante. Os fariseus e os saduceus não entenderam isso até a morte de Jesus. E os crentes não entenderam até hoje. Servir a Deus é amar e pronto. Ponto, acabou. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lei e os profetas eram a Bíblia daquele tempo, era a palavra de Deus. Então toda a palavra de Deus depende do amar a Deus e ao semelhante. E não só amar a Deus, nem só ao semelhante. É dos dois. O Evangelho se resume em Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, cumprir a lei de Cristo é tornar a vida do outro mais leve, e não ser um treteiro. Gosto de treta, vá para lá. Tiago 1,27, a religião pura, imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e a viúva na sua aflição e guardar-se isento da corrupção do mundo. A corrupção do mundo é esquecer da viúva e do órfão, é esquecer do semelhante, é fazer o que a sua vontade deseja, o quê? Que todo mundo morra. Isso é corrupção do mundo. A religião de Deus é o meu semelhante, é a viúva e o pobre. Você é minha religião. Eu deveria ser a sua religião. Isso quer dizer, irmão, que a religião de Deus, se de Deus mesmo, só pode ser demonstrada pela manifestação do amor ao semelhante. Não tem outra forma. Como eu já falei aqui 1000 vezes e falo isso há 28 anos, nós servimos a uma entidade que não tem carência de nada. O que você imagina poder dar a Deus que Ele não tenha e não tenha sido Ele mesmo quem tenha te dado? O que você imagina fazer para Deus que Deus não possa fazer melhor sem você? No que você é útil para Deus? Pensa. Nada. Existem algumas entidades que precisam ser carregadas no ombro, que precisa tirar o pozinho dele, precisa lavar ele, precisa esfregar ele, mas a nossa entidade não. A nossa entidade não precisa de mim para nada. Por que eu posso fazer para... eu canto uma música... imagina, Deus... chegou a hora do culto e a gente vai cantar para Deus. Oh, graças a Deus, o meu povo vai cantar uma musiquinha para mim. Estava tão deprimido. Gente, que bom que vocês vieram. Imagina Deus falando, o que seria de mim sem a musiquinha de vocês? Imagina se esse grupo não canta essa música para mim, gente. Eu não suportaria hoje. Hoje é o dia que eu me lembro da minha ressurreição, mas ontem foi brabo. Que bom que vocês... irmão, você acha que Deus precisa de mim, de você, por alguma coisa? Não. Então o que a nossa entidade de adoração deseja? Que nós o sirvamos através das suas criaturas. Tem um faminto aqui do meu lado, um necessitado. E eu esqueço o necessitado e venho cantar uma música para ele. O que você acha que Deus requer de nós por primeiro? Que a gente mate a fome do necessitado ou cante uma musiquinha para ele?
Hoje a gente vê uma espiritualidade muito espetacularizada, né? Espetáculo gospel, as espiritualidades gospel, santos, ou aqueles que falam com a voz bem mansinha para passar uma santidade de Deus, ou então aqueles que são como um raio, um trovão, que falam com poder, com glória, um espetáculo. Como preguei há 3 domingos atrás, 1 João capítulo 2, versículo 9, acaba com essa guerra, né, de quem está na luz, quem não está na luz, quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é santo, quem não é santo. Aquele que diz estar na luz, discurso, e odeia seu irmão, prática, até agora está nas trevas. Então João está dizendo, não é o que você diz, é o que você faz. Não é o quanto você sabe, é o quanto você ama. No final, nós já aprendemos isso aqui, nós não vamos ser julgados pelo quanto que a gente sabe, nem pelo quanto que a gente fez, a gente vai ser julgado pelo quanto que a gente ama. Então, no tribunal de Deus, quanto você sabe, Neil? Sei tanto, não interessa nada disso. Quanto que você fez, Neil? Eu fiz isso, fiz aquilo, não interessa nada disso. Ele vai perguntar, quanto que você amou, Neil? Então, a crucificação ressignifica a nossa relação com Deus e com o nosso semelhante. Eu termino, irmão, dizendo para você o seguinte: a ressurreição foi um ato de amor, não há dúvida disso. A Bíblia diz que Deus esvaziou-se, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. O que o ressuscitado espera que a sua ressurreição produza? Ele espera que a sua ressurreição seja para nós uma motivação para que nós, os justificados, vivamos reconciliação e que a nossa reconciliação, ou seja, a forma como a gente nos trata, ou deveríamos nos tratar, fosse uma referência para o resto do mundo. A ressurreição deveria promover reconciliação que fosse referência para o resto do mundo. É o que está escrito lá, 1 Coríntios 5, 17 e 20. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. É a Páscoa. E nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não só os crentes, não imputando aos homens as suas transgressões, justificação, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a Páscoa, hoje, portanto, não é apenas a lembrança de uma ressurreição que aconteceu no passado. Não. A Páscoa é a consciência de uma ressurreição que deve acontecer todos os dias. Que ressurreição é essa que tem que acontecer todos os dias, pastor? A reconciliação de todos os homens. Nós cristãos deveríamos ser referência disso. Mas nós hoje somos os mais divididos. Se você... Eu não acompanho, né? Vou botar aqui no chat. Se você botar no chat, vira e mexe, aparece um filho do diabo evangélico que tenta atrapalhar o seu culto.
que gera perturbação e faz em nome de Deus. É de uma idiotice tão grande que por exemplo, tem o chat, né? Eu estou aqui pregando, estou fazendo culto. Ah, bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Vai pro diabo, pastor. Que Deus te mate, pastor. Que Deus te... Eu não estou lendo, o idiota. Você está falando com quem está lendo. Não vai chegar a mim de jeito nenhum. Mas o espírito é de perturbação. Ou seja, a ressurreição não adiantou nada na vida desse. A ressurreição não produz reconciliação de jeito nenhum. Ele não quer paz com aquele com quem ele discorda. Os crentes da direita não querem paz com os da esquerda. Eles querem eliminá-los e vice-versa. Todos em nome de Deus, em nome da teologia, em nome da ideologia. A ressurreição, ela só tem sentido se ela produzir reconciliação. Senão é blá blá blá, irmão. Blá blá blá. É como se Jesus tivesse ressuscitado vãmente. Mas a gente sabe que não foi, porque existem aqueles 2 ou 3 que ainda vivem em nome dele, que optam por ser promotores da paz, lutam para serem pacificadores, bem-aventurados, aqueles que querem ser pontes e não muros. Ainda existem aqueles que querem fazer da sua vida uma vida que glorifique o seu nome e que faça valer a pena o seu sacrifício. Minha igreja amada, eu ainda sonho em ver isso na minha geração, ainda tenho esperança de achar, se não em todos vocês, na maioria de vocês, crentes assim, reconciliadores, não lacradores, litigiosos, treteiros, que vivem segundo o Deus desse século, mas que vocês sejam pacificadores, fazendo valer o sacrifício da cruz, porque a ressurreição se deu para a nossa justificação, e justificados por Ele, temos paz com Deus, consequentemente com os nossos irmãos. E se eu não posso ter paz contigo, você caminha lá, eu caminho cá. Caminharão 2 juntos se não estiverem de acordo? Pacificados? Não, tem que caminhar lá. Eu não preciso atacar, eliminar, convencê-lo do seu erro. Não. Você caminha lá, eu caminho cá. Estamos justificados, vamos ver paz, a gente se encontra no céu, se for o caso. Ou não. Mas que Deus ache no nosso meio pacificadores. Precisamos de mais deles. Porque de litígio e ódio, o mundo já está cheio. Faça valer a pena a ressurreição de Cristo. Deus abençoe você com toda a sorte de bênção e te dê a capacidade de vencer a si mesmo. Amém, amados? Glória a Deus. O que eu faço? A gente ouve o grupo mais uma vez ou depois, hein? Depois